Olá, boa noite. Boa noite. Na solenidade de Todos os Santos, Papa Francisco fala da paz. Dia oportuno para refletir sobre vocação à santidade. Depois de 2 dias de silêncio, Bolsonaro faz primeiro pronunciamento à nação. E assegura que vai cumprir a Constituição. Tribunal de Contas da União cria comitê que vai acompanhar a transição governamental. Voos são cancelados no Aeroporto Internacional de São Paulo. Pelo segundo dia consecutivo, população enfrenta transtornos com bloqueio de caminhoneiros nas estradas do país. No Instituto Canção Nova, estudantes homenageiam o santo de devoção. Em novembro, o Papa Francisco reza pelas crianças. O Canção Nova Notícias deste 1º de novembro começa agora. Iniciamos esta edição do Canção Nova Notícias com um olhar para a festa de Todos os Santos, celebrada hoje pela Igreja. Em Roma, o Papa rezou o Ângelus e fez reflexões sobre a bem-aventurança. Francisco rezou novamente pela Ucrânia, pelos fiéis defuntos por ocasião do Dia de Finados e pediu oração pela viagem que fará na quinta-feira ao Bahrein, no Oriente Médio. Em seu discurso, o Santo Padre disse que, ao celebrarmos os santos, podemos ter uma impressão enganosa. Podemos pensar que celebramos os irmãos que na vida foram perfeitos, sempre lineares, precisos. O Evangelho de hoje desmente essa visão, esta santidade perfeita de imagem. As bem-aventuranças falam de uma vida contracorrente e revolucionária, disse o Papa, e citou como exemplo o trecho que diz: bem-aventurados os pacificadores. Beati gli operatori di pace. De acordo com o pontífice, todos desejamos a paz, mas muitas vezes o que queremos é estar em paz, sermos deixados em paz, não ter problemas, mas tranquilidade. Jesus, por outro lado, não chama bem-aventurados aqueles que estão em paz, mas aqueles que fazem a paz, os construtores, os pacificadores. Francisco então questionou: como alguém se torna um pacificador? E sugeriu: antes de mais nada, é necessário desarmar o coração. Sim, porque todos estamos equipados com pensamentos agressivos e palavras afiadas. O pontífice fez ainda outras perguntas. Somos construtores de paz? Vale a pena viver assim? Não é ser um perdedor? É Jesus quem nos dá a resposta, disse o Papa. Os que promovem a paz serão chamados filhos de Deus. No mundo, eles parecem estar fora de lugar, porque não cedem à lógica do poder e do predomínio. No céu, serão os mais próximos de Deus, os mais semelhantes a Ele. In cielo saranno più vicini a Dio e più simili a Lui. Após o Ângelus, o Papa pediu oração pela viagem que fará a Bahrein, no Oriente Médio, a partir de quinta-feira. O pontífice rezou pelo povo ucraniano e por todos os defuntos, por ocasião do Dia de Finados, celebrado amanhã. Alla commemorazione di tutti i fedeli defunti. E da Itália para o Brasil, em São Paulo, vamos conversar com Rodrigo Luiz para compreender melhor o significado da solenidade de Todos os Santos. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a você e a todos. É isso, a data é tão significativa que aqui no Brasil a celebração é transferida para o próximo domingo. Você confere na reportagem da Aline Mércio de que maneira essa data faz memória dos santos conhecidos e daqueles que não têm uma data especial para sua festa. O Dia de Todos os Santos também serve para lembrar que a vocação à santidade é para todos nós. Muitas pessoas são devotas, pedem intercessão para as causas urgentes, impossíveis, cura de doenças e outros males. Os santos são exemplos de vidas religiosas veneradas pela Igreja. Por isso, há um dia no calendário para lembrar de cada um deles. A Igreja quer, deste jeito, recopilar ou juntar todos os milhares e milhares de santos que existem, que nós veneramos de um jeito ou de outro, individualmente, cada quem tem sua devoção, e temos dias especiais para cada santo. Mas a Igreja quer, num dia, aglutinar todos os santos. Para
que a igreja tenha um novo santo, é necessário que se identifique a vida de santidade, o que é reconhecido também por outras pessoas que conviveram com ele. Depois, quando comprovado o primeiro milagre após a morte, o candidato passa a ser beato. É preciso que mais um milagre seja identificado até a canonização. O Vaticano reúne provas, entrevistas e documentos para a avaliação final. Padre Mariano de La Mata é um beato agostiniano. Temos, por exemplo, o beato Mariano de La Mata, foi um estudo forte sobre sua vida, suas virtudes, e com um milagre que ele realizou, pues foi considerado beato. E há outro milagre que está claramente, estamos demonstrando, mas precisamos laudos médicos, é muito exigente a demonstração de um milagre. E ser santo não é para poucos. Segundo o Papa Francisco, a vocação de santidade é de todos. E o caminho dessa busca envolve não odiar, mas sim amar e servir ao próximo. Toda essa santidade é um caminho de perfeição e é um caminho que nós devemos trilhar, todos os cristãos. Eu diria que toda a humanidade. Estamos chamados a ser coerentes na nossa vida e, neste caso, seguindo a trilha de Jesus. E no domingo tem evento para a Juventude Católica aqui na capital paulista. A Arquidiocese de São Paulo promove o Dia Nacional da Juventude. O evento, que tem o apoio da Missão Canção Nova em São Paulo, vai ser no Campo de Marte, zona norte da capital. A estrutura está sendo montada para o Summer Beats DNJ, um dos maiores festivais católicos da atualidade. A programação começa às 7 da manhã com Frei Gilson e Padre Adriano Zandoná. Ao longo do dia haverá shows com o Padre Fábio de Mello, Rosa de Saron, Adoração em Vida, Fraternidade João Paulo II, Missionário Shalom, Naldo José, Eliana Ribeiro. Um dia inteiro de shows, entretenimento, cultura, arte e espiritualidade. A entrada é grátis. O evento tem também um apelo de solidariedade. Quem for participar pode levar 1 quilo de alimento não perecível para ajudar quem mais precisa. Daqui a pouco a gente volta para mostrar como a população enfrentou o segundo dia de bloqueios nas estradas. Obrigada, Rodrigo. Daqui a pouco a gente volta então com as informações. Olha, depois de 2 dias de silêncio, o presidente Jair Bolsonaro fez hoje um breve pronunciamento no hall do Palácio da Alvorada. A gente vai chamar agora a Camila Castro, em Brasília, que acompanhou o pronunciamento e traz os detalhes. Boa noite, Camila. Olá, boa noite. O pronunciamento do presidente Bolsonaro foi curto, menos de 3 minutos. Ele começou agradecendo as mais de 58 milhões de pessoas que votaram nele. Ele falou sobre as manifestações que acontecem com bloqueios em várias rodovias do país. Disse que os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral e que as manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas, mas que não pode haver cerceamento do direito de ir e vir e também destruição de patrimônio público. Bolsonaro não citou o nome do presidente eleito Lula e não falou especificamente da derrota nas urnas e afirmou que o grupo político de direita ganhou força com o resultado no Legislativo. Vamos ouvir a fala dele. A direita surgiu de verdade em nosso país. Nossa robusta representação no Congresso mostra a força dos nossos valores: Deus, pátria, família e liberdade. Formamos diversas lideranças pelo Brasil. Nossos sonhos seguem mais vivos do que nunca. Somos pela ordem e pelo progresso. Sempre joguei dentro das 4 linhas da Constituição. Nunca falei em controlar ou censurar a mídia e as redes sociais. Enquanto presidente da República e cidadão, continuarei cumprindo todos os mandamentos da nossa Constituição.
O presidente Bolsonaro continua no comando do Brasil até 1º de janeiro, data marcada para a posse de Lula. Até lá, o governo eleito reformará a equipe de transição liderada pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin. Ciro Nogueira, que é o chefe ainda da Casa Civil, afirmou que ele já foi autorizado pelo presidente Jair Bolsonaro a conduzir o processo de transição. Com base na lei, nós iniciaremos o processo de transição. A presidente do PT, segundo ela, em nome do presidente Lula, disse que na quinta-feira será formalizado o nome do vice-presidente Geraldo Alckmin. Aguardaremos que isso seja formalizado para cumprir a lei no nosso país. E de volta a São Paulo, Rodrigo Luiz traz as informações do segundo dia de bloqueios dos caminhoneiros nas estradas do país. Isso mesmo, estamos de volta e o assunto são os bloqueios nas estradas. Pelo segundo dia consecutivo, caminhoneiros fizeram atos pelo país, bloqueando vias, o que gerou transtornos para a população. Os manifestantes contestam o resultado das eleições. Veja na reportagem de Sidney Fernandes. Desde ontem, um grupo de manifestantes se concentra próximo à Ponte das Bandeiras, em São Paulo. Hoje cedo, eram cerca de 50 pessoas. A Polícia Militar acompanhou a manifestação pelo chão e pelo ar. Agentes de tráfego tentavam garantir a fluidez do trânsito. Neste ponto de bloqueio, na Marginal Tietê, 2 pistas foram interditadas. Nesse instante, a Polícia Militar tenta negociar com os manifestantes para que pelo menos uma faixa seja liberada. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, até o início da tarde desta terça-feira, eram 89 pontos de bloqueio, 126 interdições e 42 pontos de concentração de manifestantes. Até a meia-noite de ontem, eram 431 pontos com problemas nas rodovias federais. 306 foram desobstruídos pela corporação. Santa Catarina é o estado com o maior número de bloqueios, 37. Em Mato Grosso são 25, em São Paulo, 9 bloqueios. As 2 vias estão desobstruídas, nós não obstruímos as vias, porque esse é um ato pelo povo e não contra o povo. Na rodovia Hélio Smith, perto do aeroporto de Guarulhos, a manifestação prejudicou a chegada de passageiros. De ontem para hoje, 25 voos tiveram que ser cancelados. Hoje cedo, a via foi liberada. Em coletiva de imprensa em Brasília, diretores da Polícia Rodoviária Federal disseram que em nenhum momento a corporação se omitiu para liberar as vias. Após decisão do Supremo Tribunal Federal, que determinou o total desbloqueio das vias, governadores de 9 estados, entre eles o de Minas, Rio de Janeiro e São Paulo, se mobilizaram para cumprir a decisão da Justiça. Nós conseguimos já liberar mais de 40 pontos que estavam obstruídos ontem e, a partir de agora, com a decisão judicial, aplicando um protocolo da segurança pública, informando a esses manifestantes que a multa de R$100 mil por hora para aqueles veículos que estão obstruindo e que também o emprego da força policial, se necessário, será feito. Eu quero aqui registrar e fazer um apelo para que essas manifestações se encerrem. As eleições acabaram, nós vivemos num país democrático, São Paulo respeita o resultado das urnas e nenhuma manifestação vai fazer com que a democracia do Brasil retroceda. São essas nossas informações daqui da cidade de São Paulo. Boa noite, bom feriado amanhã. Boa noite, Rodrigo. Bom feriado a todos nós. Obrigada. Vamos agora saber mais sobre a manifestação dos caminhoneiros pelo Brasil. Confirma na reportagem, você confirma agora confere agora na reportagem de Alan Toledo e Ederaldo Paulini. Caminhoneiros fecham as rodovias de norte a sul do país. E alguns trechos, barricadas com pneus queimados, dificultam a mobilidade urbana. Aqueles que não fazem parte se arriscam para seguir em frente. A população já estão reconhecendo, estão chegando aí com a gente aí também, o pessoal do Taubaté. E vamos sim ajudar o presidente, vamos estar ajudando o presidente, ajudando o nosso país para um futuro melhor. Para muitos, o resultado das urnas não reflete a vontade da maioria da população. E a voz do povo precisa ser ouvida. Somos a favor da família, somos a favor da ordem, da decência, da honestidade. Sou patriota, estou aqui defendendo o meu país. Em nota, a Confederação Nacional do Transporte, entidade que representa as empresas transportadoras, afirmou que a entidade respeita o direito de manifestação de todo cidadão
Entretanto, defende que seja exercido sem prejudicar o direito de ir e vir das pessoas. Ao menos 20 estados e o Distrito Federal possuem manifestações contrárias ao resultado da eleição no país. Neste trecho, em Taubaté, no sentido a São Paulo, capital, uma das vias permanece interditada. Vale lembrar que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou que a Polícia Rodoviária Federal e as polícias militares trabalhem para a liberação das pistas. Então não é verdade que a Polícia Rodoviária Federal está do lado do movimento para colaborar com qualquer tipo de movimento que seja contra o que está na Constituição. Ao todo, existem cerca de 267 pontos de manifestação. Foram desobstruídos 306 locais e aplicadas cerca de 52 multas. Já para a população, os protestos não param por aqui. Nós somos caminhoneiros, somos brasileiros, nós não perdemos nunca, se Deus quiser. E agora a gente não pode ceder, a gente tem que ir para cima agora e tem que buscar o melhor para o nosso país. Com os bloqueios de rodovias em várias partes do Brasil, os ministros do Supremo Tribunal Federal determinaram multa de R$100 mil por hora de descumprimento à ordem de desobstrução. E sobre este assunto, vamos chamar Ronaldo da Silva, direto de Brasília. Boa noite, Ronaldo. Olá, muito boa noite também para você, boa noite para tanta gente que agora está nos acompanhando. E sim, aqui no Distrito Federal, a Secretaria de Segurança Pública bloqueou as vias de acesso à Praça dos Três Poderes para evitar a entrada de caminhoneiros. Grupos descontentes com a eleição do ex-presidente Lula protestam na capital do país. Com o bloqueio nas rodovias federais e com a possibilidade do ingresso de caminhões na área da esplanada dos ministérios, a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal determinou um bloqueio na altura da Praça dos Três Poderes para evitar a entrada de manifestantes. Nessa área ficam localizados prédios do Supremo Tribunal Federal, do Palácio do Planalto e do Congresso Nacional. O governo do Distrito Federal também reforçou o policiamento no local, porque grupos contrários à eleição do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva estão na esplanada dos ministérios em manifestação. As rodovias federais bloqueadas também devem ser desbloqueadas. De acordo com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, em postagem publicada nas redes sociais, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Federal vão reforçar o policiamento para desbloquear as rodovias. Essa decisão veio após a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal decidir que o desbloqueio deve ser imediato. Caso contrário, uma multa de R$100 mil por hora será aplicada à Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal, além dos caminhoneiros que estão bloqueando as rodovias. Neste mesmo processo, o ministro Alexandre de Moraes determinou o afastamento ou a prisão do diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, caso ele descumpra a decisão de reforçar o policiamento e desbloquear as rodovias federais. Francisco Coelho para o Canção Nova Notícias. A equipe do presidente eleito começa a movimentação para a montagem do novo governo. Reuniões ainda nesta semana devem definir as primeiras medidas a serem adotadas. O primeiro encontro será para discutir mudanças pontuais na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2023. O presidente Lula quer garantir a manutenção do Auxílio Brasil no valor de R$ 600. O presidente e o vice-presidente eleitos no último domingo se reuniram com a equipe e definiram os primeiros passos para a transição de governo. A mudança deve começar no segundo dia útil, após a proclamação do resultado, com a nomeação de um grupo de 50 pessoas do futuro governo. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, foi escolhida a interlocutora da equipe com o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira. O futuro governo tem pressa nas negociações. A ideia é incluir na peça orçamentária do ano que vem a manutenção do Auxílio Brasil em R$ 600. Apesar da garantia do valor dada pelo atual governo, no orçamento do ano que vem não há essa previsão. O presidente eleito também quer transformar o Auxílio Brasil no novo Bolsa Família. Para discutir as mudanças no orçamento, o ex-governador do Piauí e senador eleito Wellington Dias foi o escolhido.
Ele vai se encontrar na próxima quinta-feira com o relator do orçamento no Congresso, o também senador pelo Piauí, Marcelo Castro, do MDB. O ex-ministro Aloysio Mercadante e os deputados do PT Rui Falcão e José Guimarães também devem participar do encontro. Vamos estar nessa comissão com um grupo de líderes parlamentares para garantir que a gente tenha o acompanhamento sobre a execução orçamentária de 2022 e também a elaboração do orçamento para 2023, levando em conta o projeto vitorioso aprovado nas últimas eleições. É um trabalho que quero fazer com outros líderes com muito carinho, com muita determinação. De forma inédita, o Tribunal de Contas da União, órgão auxiliar do Poder Legislativo, vai criar um comitê para acompanhar a transição de governo. O ministro do TCU, Antônio Anastasia, será o relator. E esse frio em novembro, hein? Pegou a gente de surpresa, né? Pegou muita gente de surpresa. Vamos ver como é que fica então o tempo no feriado, com a Fernanda Ribeiro que está com a gente. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Reinaldo, Elaine. Boa noite para você que acompanha de casa. O mês de novembro começou de forma atípica, todo mundo já percebeu. Mas olha só o registro que a gente tem lá de Santa Catarina. Entre as cidades de Urubici e Bom Jardim da Serra, na região serrana, teve neve na manhã de hoje. Em São Joaquim, a chuva congelada ocorreu por volta das 6h50 da manhã. De acordo com os moradores, o fato nunca tinha sido registrado em novembro. É importante saber que a forte frente fria vai deixar o clima mais gelado, com novos pontos de geada no sul do país. As temperaturas são baixas em todas as áreas, principalmente nas regiões de serra. Quarta-feira de geada, em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, os termômetros podem marcar 4 graus. E vai ter chuva no feriado? O mapa fala por si, mas olha, nessa grande área do Sudeste pode ter temporal. Muita chuva também em praticamente todo o Nordeste, região em alerta, inclusive, para possíveis transtornos, como forte ventania. Tem pontos chuvosos no centro-oeste, mas a maior parte da região é de tempo firme. No norte, as temperaturas diminuem devido à entrada da massa polar e a região pode ter chuva volumosa em algumas localidades. Seguimos então com mais dias de tempo instável, viu, Elaine? É isso aí, obrigada, Fernanda. E vamos falar de novo da Festa de Todos os Santos. É uma data importante na vida da igreja. São os nossos intercessores que nos ajudam na caminhada de fé. Olha, a data nos recorda que todos somos chamados a viver a santidade no dia a dia. Quando a pergunta é qual o seu santo de devoção, a resposta está na ponta da língua. Eu gosto muito de Nossa Senhora de Fátima. Eu sou devota de Nossa Senhora das Graças e São Judas Tadeu. Santa Teresa d'Ávila, Santa Terezinha também. Os santos mantêm laços de amor e comunhão com os cristãos. Mais do que intercessores, são exemplos de virtude e fé para todos. Modelos de que é possível uma vida de santidade. Santos ou nada, inspiração que Deus colocou no coração de Monsenhor Jonas Abib. As Sagradas Escrituras já nos diz, sede santos, porque eu sou santo. Na encíclica Gaudete et Exsultate do Papa Francisco, sobre o chamado à santidade no mundo atual, o Santo Padre fala que para ser santo não é necessário ser bispo, sacerdote ou religioso. Todos somos chamados a ser santos, vivendo com amor e oferecendo o próprio testemunho. Ser santo é cumprir a vontade do Pai. Para isso Jesus veio. Eu vim para cumprir a vontade de meu Pai. E todos nós, que somos feitos filhos do Pai pelo batismo, também precisamos cumprir a vontade do Pai. Os santos ensinam esta verdade e ajudam aqueles que desejam trilhar este caminho. Um dos exemplos é Santa Teresinha do Menino Jesus, que não escondia as limitações, colocava suas fragilidades nas mãos de Deus. Santa da Pequena Via, né? E fala da humildade, né? E do abaixamento. Então são coisas que são desafiantes no dia de hoje, né? Com certeza ela me ajuda bastante. Com a consciência que nós temos um caminho a seguir e ajudados pelos exemplos daqueles que já fizeram o caminho, que são os santos e que são aqueles que a igreja reconhece como exemplo para nós, nós podemos também
lutar para um dia dizer: não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E aí seremos santos como nosso Pai é santo. E no Instituto Canção Nova, o encontro reuniu crianças de diversas idades que representaram um santo de devoção. Carlo Acutis, Padre Vitor, Santa Terezinha, Santa Cecília, Santa Helena, São José, Santa Faustina, Dom Bosco, Santa Teresa d'Ávila. Os mais escolhidos têm ligação direta com a fé e devoção dos pais e com a história de amor de cada criança. A gente pensa em cada detalhe para eles, na lembrancinha que eles vão levar hoje, que é uma florzinha, que eles entendam que essa semente foi plantada hoje no coração deles e que nós desejamos que eles sejam essa árvore, que dê frutos, que possa alimentar multidões. Uma imagem no pátio chamava a atenção, uma árvore, frutos e sementes. As sementinhas apontavam para o alto, assim como a árvore e os frutos, com um significado. As crianças de hoje vão crescer e gerar frutos no céu. Isso precisa crescer, não ficar somente aqui, né? Tem que ser para a vida das crianças. E todos os anos festejar o Dia de Todos os Santos é nós cristãos, nós mãe, alimentar isso no coração dos nossos filhos, né? Um misto de fofura e santidade. O Instituto Canção Nova realiza essa festividade, a comemoração em honra a todos os santos. As crianças fantasiadas com o santo de devoção animam todo dia. Após o desfile, o momento eucarístico tomou conta do lugar e os pequenos adoraram a Jesus. Olhando para cada santo que hoje nós celebramos, nós possamos olhar para eles que imitaram o Cristo e lembrar que nós também podemos imitar o Cristo e podemos viver plenamente essa vocação que o Senhor nos chama, né? Sede santos como eu sou santo. Esse é Danilo. A mãe faleceu durante o parto e a avó, que é sócia da Canção Nova há quase 40 anos, assumiu a missão de educar a criança. Tudo que a gente precisa, né, para a educação dos nossos filhos estão aqui. E o Instituto aqui para nós é o céu que abriu. As crianças, inspiradas no exemplo dos santos, rogam por proteção. Para proteger minha família, eu peço para ele, para ir para o céu. Sei que tu me ama de verdade. Na intenção de oração para o mês de novembro, o Papa Francisco pede que façamos a nossa parte e rezemos pelas crianças que sofrem rejeição, miséria e abandono. Todavía hay millones de niños y niñas que sufren y viven en condiciones muy parecidas a la esclavitud. Son seres humanos con un nombre, con un rostro propio, con una identidad que Dios les ha dado. Demasiadas veces olvidamos nuestra responsabilidad y cerramos los ojos ante la explotación de estos niños que no tienen derecho ni a jugar, ni a estudiar, ni a soñar. Ni siquiera tienen el calor de una familia. Cada niño marginado, abandonado por su familia, sin escolarización, sin atención médica, es un grito que se eleva a Dios y acusa al sistema que los adultos hemos construido. Un niño abandonado es culpa nuestra. No podemos permitir más que se sientan solos y abandonados. Necesitan poder recibir una educación y sentir el amor de una familia para saber que Dios no los olvida. Recemos para que los niños y niñas que sufren, los que viven en las calles, las víctimas de las guerras y los huérfanos, puedan acceder a la educación y redescubrir el afecto de una familia. Bem profundo o que o Papa disse, né? Uma criança abandonada é culpa nossa. A gente agora fala da nossa campanha do projeto Dai-me Almas, porque neste 1º de novembro, Dia de Todos os Santos, nós queremos agradecer a você que em outubro se empenhou em contribuir com a campanha do projeto Dai-me Almas, assumindo a missão de evangelizar, doando aquilo que você pôde. Nós encerramos outubro com 92% de nossa meta. Acompanhe a nossa programação, seja a família Canção Nova. Obrigado por seu carinho, generosidade
e comprometimento com a obra Canção Nova, que segue contando com você neste mês de novembro. Olha, a arte sacra é uma fonte de inspiração para a fé, uma forma de homenagear pessoas que foram exemplos da vivência do Evangelho na prática. Pois é, em Brasília, nossa equipe preparou reportagem sobre esse assunto. Quem traz mais detalhes é Ronaldo da Silva. É exatamente. Ao longo dos séculos, diversos artistas reproduziram em pinturas e esculturas momentos retratados na Bíblia e a trajetória de conversão dos santos da igreja. Muitas dessas obras têm valores financeiros inestimáveis, mas o principal valor é a forma como nos inspiram no exercício contínuo da prática do amor e na busca pela santidade. Na paróquia São Pio de Pietrelcina, em Brasília, uma imagem despertou a curiosidade de um fiel. Quem era aquele frei com vestes franciscanas, luvas nas mãos e um terço? Sérgio frequentava as missas dominicais, mas era só isso. Depois de admirar a imagem do santo, decidiu pesquisar mais e foi aí que se sentiu tocado pelo exemplo de fé do sacerdote. Não fazemos nada para o próximo, em busca pela fé, né? A fé sem obras é uma fé morta, a gente não fazia nada pela fé. Então, a história de Padre Pio nos resgatou nesse sentido, né? Na paróquia Santuário Nossa Senhora do Carmo, em Brasília, este painel demorou 7 meses para ficar pronto. Ele mostra santos carmelitas ao redor de Nossa Senhora do Carmo. A imagem impressiona pelo tamanho e se tornou uma inspiração de fé para os fiéis que frequentam a igreja. Sem desviar o olhar para a adoração perpétua a Cristo, a arte sacra nos mostra em imagens os atos de amor de Deus para com a criação e o exemplo dos santos como anunciadores do Evangelho. Nesta igreja, a arte faz os fiéis refletirem sobre esse amor divino. Yuri trabalha na paróquia há 7 anos e garante que ninguém passa pelo local sem admirar a obra. Impactou bastante na nossa comunidade, né? Trazendo a beleza da obra, né? A pessoa chega na paróquia e, como tem muitos devotos de Nossa Senhora do Carmo, olham para a obra e admiram, né? Porque teve um trabalho, teve toda uma elaboração. Por trás da obra, Marta se sente usada pelo Espírito Santo e transforma a inspiração dos céus em momentos de reflexão e adoração a Cristo. A cada painel construído, uma graça é alcançada. O trabalho de confecção é mais do que a montagem de um quebra-cabeças de cerâmica. É um momento de oração. A artista já tem obras espalhadas por várias partes do Brasil, mas muitas delas estão dentro de igrejas. Que muitas vezes eu entrego um trabalho, as pessoas falam que se emocionou ao receber aquele trabalho, né? E a gente que tem uma fé mais concreta, assim, você entende o que é o sentimento da pessoa, porque você sabe o que ela sentiu naquele momento, porque você também sente. Você consegue transmitir a sua fé através da sua obra. A arte sacra, ela vem justamente para nos trazer essa riqueza de detalhes, nos resgatar a memória do que eles foram enquanto humanos aqui na Terra. Nós ficamos por aqui e amanhã estaremos de volta com mais informações direto de Brasília. Boa noite a todos e bom feriado. Obrigada, Ronaldo. Boa noite a você e a toda a equipe de Brasília. O Canção Nova Notícias termina aqui. Assista daqui a pouco, a partir de 8 horas, ao vivo, o programa Pra Ser Feliz com o padre Adriano Zandoná. Às 9h30 tem Gente de Fé. Na sequência, às 10h30, PHN ao vivo. Olha, neste mês de novembro estarei no meu período de férias. Com isso, a partir de amanhã, você fica na companhia de Wallace Andrade, Adriana Pereira e de minha colega aqui na bancada, a Elaine Santos. Eu quero dizer que é sempre uma alegria estar com vocês. Então, em alguns dias, a gente se encontra também por aqui. Boas férias, Reinaldo. Boa noite para você e para você que nos acompanha. Boa noite. Paz para você.